Poucos mundos em nosso sistema solar são tão atraentes quanto a lua gelada de Saturno, Encélado. Pequeno o suficiente para quase caber no Reino Unido, esse mundo minúsculo, porém fascinante, é coberto de características intrigantes, sendo as mais notáveis sua superfície branca e brilhante e as enormes fraturas que cruzam seu terreno gelado. Mas não é apenas em sua superfície que coisas incríveis foram descobertas. Abaixo de sua crosta congelada, existe um oceano subterrâneo secreto que abriga os ingredientes certos necessários para a vida. Grande parte de Encélado ainda permanece um mistério, mas usando as imagens impressionantes capturadas pela mais recente espaçonave a visitar o sistema de Saturno, podemos descascar as camadas desse pequeno mundo, dar uma olhada mais de perto e observar suas características fascinantes como nunca antes. Então, por que ele é tão brilhante? O que está causando essas enormes fraturas? E que outros segredos descobrimos durante nosso tempo de exploração da Lua semelhante a uma bola de neve, que é Encélado? Antes de a espaçonave Cassini chegar a Saturno, esta era a melhor imagem em close-up que tínhamos de Encélado, capturada pela famosa Voyager 2 em 1981. Ela revelou que a Lua gelada é um dos mundos mais ativos do Sistema Solar, com um lado com muitas crateras, enquanto o outro lado é fresco e liso, indicando enormes diferenças nas idades dos terrenos. Avançando 23 anos, a espaçonave Cassini da NASA chegou a Saturno, capturando novas e empolgantes imagens de Encélado com muito mais detalhes. O que nos permite ver muito mais. Como, por exemplo, as enormes características semelhantes a listras de tigre que serpenteiam pelo Polo Sul destacadas em azul nesta imagem de cor falsa. As listras de tigre são uma das características mais distintas e intrigantes vistas em Encélado. Elas são paralelas e uniformemente espaçadas, com cerca de 130 km de comprimento e 35 km de distância. O que as torna especialmente interessantes, no entanto, é que mesmo agora, enquanto você assiste a este vídeo, elas estão entrando em erupção com material gelado, um pouco como os geysers que encontramos aqui na Terra. A água gelada do oceano abaixo é expelida para o espaço por essas listras ou rachaduras, como pode ser visto nessas imagens incríveis. Descobriu-se que Encélado sofre flexões gravitacionais ao orbitar Saturno, o que deforma sua forma, fazendo com que as camadas de gelo nos polos sejam mais finas e mais suscetíveis a se abrirem. Devido aos efeitos de maré da gravidade de Saturno, as rachaduras também permanecem abertas, alargando-se e estreitando-se constantemente, impedindo que se fechem e fazendo com que o oceano abaixo seja expelido e congelado no quase vácuo do espaço. A maior parte cai de volta à superfície como neve. Encélado está envolto em uma espessa camada de neve que varia em profundidade em toda a sua superfície. Na maioria dos lugares, ela tem centenas de metros de profundidade, mas, em algumas áreas, estima-se que tem até 700 metros de profundidade. Essa profundidade é suficiente para cobrir o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa de Dubai. Como essa quantidade de neve, mais precisamente chamada de regolito pelos cientistas, pode se acumular em Encélado é um pouco misteriosa. Porque se as plumas de material gelado provenientes das fraturas em forma de listras de tigre estivessem sempre expelindo o que estão expelindo hoje, seriam necessários cerca de 4,5 bilhões de anos, a idade total do Sistema Solar, para depositar essa quantidade na superfície. Mesmo assim, teria que ser uma neve extremamente fofa, mas acredita-se que os cristais de gelo em Encélado tenham apenas uma fração de milímetro de tamanho, cerca de 1 micron ou 2 de diâmetro, ainda mais finos que o pó de talco. Os cientistas acham improvável que as plumas de material gelado tenham começado assim que a Lua se formou e nunca mais tenham mudado. Isso deve significar que as plumas tiveram momentos muito mais ativos no passado, produzindo muito mais material que, em um longo período de tempo, acabou se assentando e criando essas regiões extremamente profundas, semelhantes a desvios de neve. Essa camada constante de neve limpa também faz de Encélado o objeto branco mais reflexivo do Sistema Solar. Mas não é apenas na superfície de Encélado que essa nevasca de partículas congeladas vai parar, pois ela também ajuda a contribuir para os magníficos anéis de Saturno. Chamada de anel I, essa seção tênue e fina do sistema de anéis de Saturno está, na verdade, sendo criada por Encélado, à medida que ele se move pelo espaço e pulveriza material ao longo de seu caminho. As partículas maiores caem de volta à superfície como neve,
como já vimos, enquanto as partículas menores viajam mais alto, escapando de Encélado e formando o enorme anel em forma de rosquinha no qual ele se encontra. Nessa incrível imagem capturada pela Cassini, Encélado pode ser visto em ação, com fluxos de gelo sendo pulverizados no espaço, formando um rastro de longas gavinhas. E não é apenas em Encélado que as partículas de gelo acabam, as luas vizinhas também foram cobertas por sua neve. Por exemplo, partes de Tétis que são mais brilhantes devido ao seu caminho através do anel e as luas troianas Telesto, Calipso, Helene e Polideuce são particularmente afetadas, pois suas órbitas se movem para cima e para baixo no plano do anel. O resultado, como pode ser visto nessas imagens, é que suas superfícies são revestidas com material gelado que suaviza suas características. Descobriu-se que as plumas que jorram de Encélado estão explodindo a cerca de 400 metros por segundo e parecem estar em erupção contínua, sem sinais de desaceleração. Como essas magníficas plumas estão sendo abastecidas pelo misterioso oceano abaixo, isso também oferece uma oportunidade de estudá-lo, oferecendo uma espécie de janela para o que está acontecendo abaixo do gelo. Entre 2008 e 2015, a Cassini de fato voou pelas plumas várias vezes e analisou o material e, incrivelmente, detectou a maioria dos ingredientes necessários para a vida. Além de evidências que sugerem que o oceano é salgado. Descobriu-se até que o anel que é feito principalmente de gotículas de gelo, também contém certos nanogrãos que só podem ser gerados quando a água líquida e a rocha interagem em temperaturas acima de 90 graus Celsius. Isso indica que as aberturas hidrotermais nas profundezas da camada externa congelada de Encélado estão aquecendo seu oceano. Muito parecido com o que encontramos em nossos oceanos aqui na Terra. Então, com todas as condições certas, poderia haver vida sob o gelo dessa lua gelada? Esperamos que futuras visitas respondam a essa pergunta, pois várias missões robóticas foram propostas para explorar Encélado. Entretanto, nenhuma foi confirmada até o momento. Encélado poderia muito bem ser o lugar mais empolgante que já exploramos além da Terra até agora. Abaixo de sua crosta de neve pode haver um ambiente onde a vida floresce. Mas, mesmo que não haja vida lá, ainda assim é uma lua fascinante que merece ser estudada mais a fundo e, com sorte, receberemos novas imagens e dados desse mundo de inverno interminável mais cedo ou mais tarde.